Saudações a vocês que acompanham este canal. Mais um vídeo em que pretendo discutir a continuidade ou não deste canal, os motivos de ser ou não deste canal, que já tem os seus 4 anos e já conquistou, por méritos deste que lhes fala, é necessário que eu reconheça, mais de 970 inscritos. Então há uma audiência para os assuntos de que eu tenho tratado, há algum mérito naquilo que eu venho fazendo, de modo que um número considerável de pessoas acabou sendo atingido. De tempos em tempos eu penso em pôr fim a isto, ou simplesmente abandonar ou fechar tudo, porque, enfim, é muito difícil continuar, tem sido muito difícil continuar, por uma mudança drástica na disponibilidade de tempo e também por uma mudança menos drástica, mas perceptível de interesses, de maneira como vejo a vida, etc, etc. Não que eu me envergonhe daquilo que já postei por aqui, em alguns casos foram erros, né? Ter apostado em atualidades foram erros, então esses vídeos foram tornados privados. Mas é que as coisas mudam, enfim, é necessário que eu de alguma maneira, traga, se é que eu virei a trazer, outros assuntos, uma outra maneira de ver as coisas. E de tempos em tempos eu me pego pensando se eu não deveria comentar atualidades novamente, enfim, falar da situação política do país. E eu tenho sempre o receio, né, da maré de fel, né, que, enfim, viria sobre mim e sobre as pessoas que estão frequentando este local, porque, infelizmente, a discussão política no Brasil e no mundo tem sido algo feito de maneira, enfim, bastante venenosa e pouco interessante, né? De modo que eu tenho falado de assuntos, por assim dizer, atemporais, que evidentemente têm a sua aplicação contemporânea e cotidiana, mas tenho evitado essas conversas mais passageiras, mais temporárias, né? Não porque sejam coisas que eu considere menos importantes, mas porque isso atrairia para o canal um tipo de público com uma combatividade que, a meu ver, não me interessaria ter, né? Porque a maneira como essas discussões são conduzidas sempre coloca pessoas muito certas daquilo que dizem, ou daquilo que dizem professar, ou aquilo em que dizem acreditar. E este canal, desde sempre, pelo menos se a memória não me prega peças, é um espaço para perplexidades, é um espaço para, enfim, um certo tateamento em torno, não diria da verdade, mas em torno de coisas que talvez pareçam ser verdadeiras. Então aí, trazer esse tipo de público para cá não me interessa, né? São pessoas que facilmente empesteiam as caixas de comentários, enfim, pulam muito rapidamente para ameaças e coisas assim. Isso, evidentemente, que não me agrada, não me interessa, né? Porque, enfim, não tenho muito contato com isso na minha vida fora daqui. Por que motivo desejaria encontrar esses tipos aqui na internet? Então, é algo que não me interessaria fazer, pelo menos em primeira análise, né? E venho pensando em outros projetos, em outras possibilidades, talvez aí sempre visando aquilo que nos cerca, né? Algo que possa melhorar, né, a vida daqueles que tiverem contato com este conteúdo de alguma maneira, trazer trazer outros questionamentos, né, para essas vidas.
assim como essas coisas com as quais eu tenho contato me desafiam também. Então aí seria algo desse nível, desse tipo, mas uma certa mudança de caminho, uma certa mudança de trajetória. Não muito brusca, mas mudança assim mesmo. E trazer algumas coisas ligeiramente diferentes para cá, enfim, alguns assuntos diferentes, porque eu também mudei, enfim, imagino que muitas pessoas com as quais esteja tendo contato via vídeos também tenham mudado, enfim. Trazer algo que mude um pouco a perspectiva das pessoas. Por exemplo, algo que me chama a atenção no país em que nós estamos vivendo, na situação em que nós estamos vivendo, é a absurda, abissal dificuldade que muitos têm tido, e não estou excluído deste grupo, em compreender o ponto de vista do outro. E quando não se compreende o ponto de vista do outro, salta-se muito rapidamente para um tipo de demonização, para um tipo de, enfim, transformação dessa outra pessoa em algo inumano, animalesco, ou pior do que isso, demoníaco mesmo, e assim se justifica facilmente, no foro interior, por assim dizer, no mínimo uma manifestação de desprezo e indo-se a extremos, né, no limite, enfim, agressividade e hostilidade abertas. Então isso tem sido bastante comum, né, especialmente aqui na internet. Essa dificuldade em se compreender o ponto de vista do outro poderia ser tratada de diversas maneiras, né? Poderia ser, enfim, poderia ser curada mesmo pelo contato com certas coisas, por questionamentos de outra ordem, supondo-se que essas pessoas queiram fazer esses questionamentos, o que talvez não seja verdade em todos os casos, né? Mas o fato é que muitas pessoas vivem presas aos seus próprios vieses, às suas próprias maneiras de pensar e muito rapidamente rotulam os seus supostos inimigos e assim criam para o grupo um código de reconhecimento, enfim, uma espécie de grito de guerra de identidade. Esse é um procedimento que precisa ser desmascarado. Esse é um procedimento que precisa ser desmascarado. E precisa ser desmascarado primeiro em nós mesmos. Primeiro nós temos de perceber quanto isso é presente em nós mesmos. E depois, talvez, possamos levar isso para os outros, sobretudo sob a forma de exemplo. E isso me preocupa bastante, né? E tem aí um projeto ligado a essa ideia, para que nós voltemos a nos sensibilizar com a possibilidade de pensar e sentir de maneiras radicalmente diversas daquelas que nós, enfim, habitualmente temos, né? Então, e como se pode obter isso, né? Aí eu tenho algumas ideias e vamos ver se consigo colocá-las em prática, né? Tenho algumas ideias para trabalhar esta alteridade, vamos usar aqui a palavra de Levinas, né? Essa alteridade, essa ideia de que as coisas poderiam ser de diversa maneira, né? Tudo isso, na verdade, é, a meu ver, resultado de um individualismo exacerbado em que as pessoas não conseguem ver de maneira profunda como aquilo que elas são em um determinado momento se forjou por uma muito intricada cadeia de relações no passado
Cadeia esta em que, se um elo fosse ligeiramente diferente, o resultado seria bastante diverso, no final das contas. Então, uma pessoa que, por exemplo, é de direita e que pensa ser essencialmente de direita, muitas vezes não olha para trás e não vê que, se determinados elementos da sua própria vida tivessem sido diferentes, ela pensaria de outra maneira. Mesma coisa para a esquerda, centro, enfim. E esta consciência precisa ser trabalhada em cada um de nós. Nós somos um resultado de uma série de interações passadas e, por esse motivo, nós podemos mudar em uma determinada... com determinados limites também. Com determinados limites. Mas há uma elasticidade ou plasticidade daquilo que entendemos como personalidade, e isso pode incluir, ou pode vir a incluir, um olhar mais compreensivo, se não compassivo, frente aos demais. E de que maneira se trabalha isso? Bom, aí eu tenho algumas ideias, não vou adiantar nada, porque não sei se vou conseguir colocar em prática nada disso, mas eu creio que a discussão cultural, por assim dizer, tem muito a contribuir. Né? Se a cultura que vem sendo oferecida às pessoas, a cultura oficial ou oficialesca, na verdade não consegue fornecer a elas vários pontos, vários espelhos diversos, frente aos quais elas consigam se observar, essa cultura tem falhado. E, a meu ver, a cultura, tal como se entende no Brasil, é bastante parcial, né? E tem prendido as pessoas em determinados paradigmas, determinadas maneiras de ver. Isso faz mal para elas mesmas e para todos os demais que com elas lidam. Né? Todos os demais que com elas lidam. Então eu entendo que existem processos psicológicos muito complexos, enfim, muito emaranhados. Dificilmente um canal do YouTube conseguiria desarmar essas bombas ou desfazer esses nós, mas a necessidade que nós temos de compreender que talvez seja outra pessoa quem tenha razão, ou que esta pessoa, tendo-se em vista o seu conteúdo interior, está agindo segundo a maior coerência possível, enfim, coisas assim, talvez devessem nos ocupar, nós talvez devêssemos fazer esse exercício de nos colocar na posição da outra pessoa. Isso hoje em dia é absolutamente evitado. É um anátema mesmo. É um anátema. É muito comum, aliás, um tipo de fidelização da audiência, do público, aqui na internet, dizendo as pessoas são assim, as pessoas fazem essas coisas, as pessoas, enfim, são medíocres ou decadentes, ou enfim, racistas ou misóginas, etc. E nós não somos. Ora, o que eu estou propondo é que nós enfrentemos o decadente, o misógino, o racista, o medíocre que existe em cada um de nós, tá certo? E nós enfrentemos isso, e nós não projetemos isso nos outros, mas que vejamos como as sementes daquilo que nos incomoda nas outras pessoas, muitas vezes brotou em nosso solo. E essa visão em mão dupla, digamos assim, nos abre para uma compreensão maior e que é algo que tem faltado no Brasil de hoje, pelo menos, no Brasil de hoje. Então, gostaria de fazer minha modesta contribuição neste sentido. Falarei dos estoicos, mas dos estoicos mais um pouco menos, né? Porque acho que já falei
bastante deles, né? Enfim, já dei muito o que pensar a vocês e enfim, já pensei bastante a respeito disso eu mesmo. E vamos ver aí se eu consigo colocar em prática estas ideias que me ocorrem, se eu consigo colocar isso em discussão. Jamais abrindo mão daquilo que eu verdadeiramente penso, tá certo? Jamais abrindo mão daquilo que eu verdadeiramente penso, que é uma coisa que muda bastante, que é sempre cambiante, sempre sujeito a mudanças e revisões e correções, né? E imagino que seja assim para você também. Então, a primeira coisa a que você deve atentar é quão instável é o seu próprio julgamento, quão cambiante ele é, quão, enfim, sujeito a metamorfoses ele tem sido. E, a partir daí, considere quão inadequado, se não irresponsável, é congelar esse estado de pensamento, né? E transformá-lo numa espécie de totem, ou de estátua, ou de fetiche, diante do qual ou diante da qual você queimará o seu incenso político, ideológico, religioso, etc. Tá certo? A grande verdade é que se nós formos bastante honestos conosco mesmos, né, com nós mesmos, como diria a gramática mais castiça, se nós formos bastante honestos, nós veremos que nós temos menos convicções do que parece. Nós temos menos certezas do que alardeamos. E quanto mais frágil, aliás, quanto mais frágil é essa convicção interior, mais forte costuma ser a demonstração para fora de, enfim, convicções, enfim, ideologias, quaisquer coisas assim, ok? Então escrevam aí alguma coisa que quiserem, enfim, vamos lá, vamos tentar mudar as coisas, vamos tentar virar a mesa, vamos tentar fazer coisas diferentes. Vamos ver se eu consigo tirá-las do papel. Este foi um ano radicalmente diferente daquilo que eu vinha tendo, então também mudei, né? Por conta disso. Vejamos o que o futuro nos aguarda, ok? Vejamos o que o futuro nos aguarda. Eu sempre agradeço muito os seus likes, os seus joinhas, as suas inscrições, né? E vamos continuar aqui postando alguns vídeos de vez em quando. Vamos ver, né, se as coisas tomam um caminho interessante. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, até mais. Tchau, tchau.